Oi, gente. Carteirada e anti-intelectualismo. Quais seriam as conexões entre esses dois extremos? É isso que eu vou explorar nesse vídeo de hoje. Bem, a carteirada, como vocês sabem, é quando uma pessoa expõe algum status social, algum destaque que tem em alguma área, muitas vezes para fazer algo irregular. O caso clássico é quando está sendo multado pela polícia e dizer: você sabe com quem você está falando? Você está falando com autoridade, você está falando com uma pessoa famosa, conhecida, né, de status social. Eu posso estacionar em lugar proibido. Quer dizer, a carteirada muitas vezes é utilizada para dizer para um funcionário ou para uma pessoa que está simplesmente exercendo o seu papel que você pode infringir a regra, que você pode por quem você poderia infringir a regra. E é óbvio que isso é um legado de uma sociedade colonial, escravocrata, né, em que a elite achava que podia fazer tudo, que a classe dominante achava que podia fazer tudo. Um outro exemplo da carteirada é quando alguém, no meio de uma discussão, apresenta suas credenciais como explicação única e suprema para que você deve necessariamente aceitar a posição dela. É uma carteirada profissional ou técnica em que você diz: ó, você tem que concordar comigo porque eu sou fulano de tal, eu tenho essa qualificação. Então a carteirada, obviamente, é uma coisa negativa que vem de um legado colonial, escravocrata, de uma sociedade e que não existe só no Brasil, que existe pelo mundo, não é? Como uma coisa problemática. Mas a sociedade brasileira está indo para um outro extremo do anti-intelectualismo que desvaloriza qualquer trajetória ou projeção intelectual como se essa fosse irrelevante. Tiveram pessoas, por exemplo, que minimizaram o currículo de Nízia Trindade Lima, como se pelo fato dela ser socióloga, ela não pudesse ser indicada ao Ministério da Saúde. Isso, além de, em si mesmo, um desconhecimento da trajetória dela, de mais de 20 anos, ligada à área de saúde, né? Presidente da Fiocruz, atuou na questão da pandemia, e ela é uma pesquisadora justamente de aproximação entre ciência e saúde, mas fundamentalmente mostra o anti-intelectualismo, a ideia de desvalorização da trajetória. Quando Nízia Trindade Lima falou sobre a pandemia, ou quando especialistas e epidemiologistas falaram sobre a pandemia, falaram sobre a necessidade de se usar máscara, recomendaram distanciamento social, a gente deveria ouvir eles apenas por eles serem especialistas? Não, porque tiveram alguns poucos especialistas que falaram bobagem. Mas o fato da pessoa ter uma trajetória, da pessoa ter um histórico, da pessoa ter produção de qualidade, também não pode ser simplesmente ignorado, simplesmente descartado. Isso deve ser levado em conta. Uma sociedade que celebra a ciência, que celebra a produção científica, respeita os cientistas. Claro que quando o cientista diz uma coisa que obviamente é falsa e que não está sustentada pelas evidências, ele deve ser questionado. Não se pode transformar o cientista na autoridade feudal do passado. Óbvio que não. Mas, ao mesmo tempo, esse caminho que a sociedade brasileira e que sociedades em que o anti-intelectualismo está levando a uma desconsideração da trajetória, está levando muitas vezes as pessoas a simplesmente não levarem em conta o acúmulo profissional, o acúmulo das pessoas. Vou pegar um exemplo recente. A Margareth Menezes, cantora, foi indicada ao Ministério da Cultura. E tiveram pessoas que questionaram a indicação dela, sem saber que ela já criou fundações, sem saber que ela tem uma atuação no patrimônio cultural. Ela é uma pessoa com trajetória na gestão de patrimônio cultural e na divulgação da cultura. Ela tem, inclusive, reconhecimento internacional nisso. Isso significa o quê? Que antes de questionar uma indicação, talvez fosse bom as pessoas checarem o currículo, o perfil e tal. Ter esse respeito à pessoa. Uma vez a Nízia Trindade estando na gestão, a Margareth Menezes estando na gestão, elas serão julgadas
pelo que elas fazem, não apenas pelo currículo, não apenas pela trajetória, mas sim serão julgadas pelas suas ações. E assim deve ser. Mas a sociedade brasileira, eu vejo um perigo muito grande de nós estarmos vivendo os verdadeiros dois piores extremos. Por um lado, temos gente como a Carla Zambelli dizendo que ela pode ter aquele arsenal de armas e agir da forma como ela agiu, que vocês sabem do que eu estou falando. Porque ela é deputada, o que é uma carteirada absurda, criminosa, ilegal, e obviamente não deve ser tolerada. E por um outro lado, nós temos uma sociedade cada vez mais tratando trajetórias de vida, currículos e pesquisa científica como se fosse uma coisa menor. Como se o fato da Nízia Trindade Lima ter uma tese de doutorado premiada, o fato dela ser produtora de alta qualidade, alta produtividade do CNPq, como se isso fosse uma coisa negligenciável, desprezível, e não é. É importante, deve ser valorizado. Isso não significa que tudo que a Nízia Trindade Lima diga está 100% correto, não. Mas significa que quando a gente for observar alguma coisa que ela diz sobre algo que é da especialidade dela, antes de questionar, a gente deve ter segurança, deve ter investigado para saber que se não tem algum mérito no que ela está dizendo ali. Ter um cuidado, um respeito, uma consideração. Eu penso que a recuperação de uma sociedade que celebra a ciência passa necessariamente pela recuperação do respeito aos professores, aos pesquisadores e aos cientistas. Eu, quando apresento as minhas credenciais, costumeiramente num debate, a pessoa diz que eu estou dando uma carteirada. Quando eu faço isso, não é para dizer que a pessoa tem que concordar comigo, ou que é obrigada a concordar comigo, mas que uma vez ao examinar as evidências, não trate com levianidade. Eu percebi que o que acontece é o oposto. A levianidade é ainda maior. É ainda mais tratado como se não deve considerar a opinião dessa pessoa. Especialmente porque ela lembrou que ela estudou, que ela se dedicou à ciência. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso para a sociedade brasileira. Nós não devemos aceitar nenhum argumento de autoridade. Nós devemos sempre questionar e examinar as evidências, examinar os argumentos. Mas quando eles vêm de pessoas que têm construído a trajetória de respeito, isso deve levar a gente a dar pausa. Eu tenho amizade com o biólogo Henrique. Aqui vocês devem conhecer, ele é um youtuber. Vocês acham que uma questão de biologia eu não levaria em conta o que ele disse? A gente teve uma vez que estava conversando sobre um assunto, a gente divergiu sobre um assunto de biologia, e eu disse, realmente, você provavelmente tem razão, biólogo Henrique, eu não tenho certeza, vou investigar mais, mas o que você diz aí eu vou levar em conta o que você falou, não vou simplesmente descartar, porque você tem mais amadurecimento do que eu nessa área. Você estudou muito mais do que eu. É sua especialidade. Vou levar em conta o que você falou e vou investigar. Isso não é aceitar uma carteirada. Isso daí é dar respeito à trajetória da pessoa. E nós vivemos, lamentavelmente, de forma lamentável, no Brasil, por causa do bolsonarismo e por causa dessa onda da extrema-direita, uma onda anticientífica e anti-intelectual. Encontrar o ponto de equilíbrio que denuncia as carteiradas que buscam status social para fazer coisas irregulares ou para impor sua vontade, e ao mesmo tempo valorizar as pessoas que têm trajetória, reconhecer seus méritos e sua capacidade e levar em conta sua produção, valorizando ciência, é um navegar que não é dos mais fáceis, não é dos mais simples, mas é aquele que eu coloco para vocês como uma exigência dos tempos que precisam recusar o legado hierarquizado e colonial do passado e, ao mesmo tempo, passar a valorizar a ciência, a produção científica e os cientistas que realizam essa produção. Navegar esse terreno não é dos mais fáceis, mas é isso que eu proponho para vocês. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo, e se você quer
aprender mais com pessoas que têm reflexão sobre literatura e política e ciência, se inscreva no nosso curso, meu e do Fernando Drummond, Literatura e Política. Vejo vocês lá. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.